Glória a Deus, que essa paz gloriosa e verdadeira do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, não só os irmãos que estão aqui, mas os que estão ouvindo também pelo áudio. 1 Coríntios 9, versículo 16, eu quero trazer uma palavra breve chamada escravo da justiça. O que nós somos, irmãos? Escravos da justiça. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 9, 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Porque me é imposta essa obrigação. Porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo compreendia que ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, transferido do império das trevas para o reino da luz do Senhor. Agora veja comigo. Deus nos amou, se importou conosco depois de Adão e Eva terem traído a Deus. Deus Pai nos amou. Depois Jesus vai na cruz e paga para que nós possamos nos voltar. Depois o Espírito Santo entra em nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Que desculpa nós temos para não nos entregarmos a Deus e ao seu chamado? Paulo compreende essa importância de um compromisso com Deus e com a causa de Deus. Ora, o sacrifício de Cristo não foi em vão. Deus nos chama a ser frutíferos hoje. Deus nos chama a trazer glória para o Senhor e frutos visíveis. Se Ele colocou o Espírito no nosso coração, nós estamos aqui para trazer frutos visíveis. O Senhor nos chama para sermos testemunhas fiéis da grandeza de Deus. O que é uma testemunha fiel? Aquele que consegue mostrar, veja, a grandeza de Deus em cima dos efeitos da queda. Jesus fez isso nos evangelhos. Ele disse: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. O que Jesus fazia? Ele manifestava a grandeza de Deus em cima dos efeitos da queda. Isto é ser testemunha fiel. O reino de Deus não é blá blá blá, amém? 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não é blá blá blá. O que é que nós somos chamados? É importante compreender para que fomos ungidos, para que fomos chamados e o que é a vida que nós ganhamos. Isso tem que estar claro em nossa mente, amém? Porque testemunha fiel é aquele que produz frutos visíveis da grandeza de Deus sobre os efeitos da queda. Então, desde que o Espírito Santo veio habitar em mim e você para fazer as mesmas obras e maiores, é o nosso dever viver à altura deste Evangelho. O sacrifício de Cristo não será em vão para mim e para você. Ele morreu para gerar um povo santo, um povo mais que vencedor, amém? A Bíblia diz em Efésios 4:1 que nós somos chamados a viver conforme o chamado do Evangelho, não abaixo do que nós fomos chamados. Há um padrão certo, há um chamado, há uma clareza nisso. E qual é esse chamado? Veja, amados, é importante compreendermos isto, não só com meras palavras, mas com poder. Queridos, à medida que Deus vai restaurando o nosso coração e limpando o nosso coração, a nossa palavra vai mudando, nossa voz vai mudando, certo? Sabe como é que nós ganhamos ou perdemos a batalha? Na mente. É na mente que nós perdemos a batalha ou ganhamos. Porque à medida que Deus vai renovando o nosso coração, renovando a nossa mente, você sabe que a boca fala, o coração está cheio, né? Aí nós aprendemos a guerrear. Você imagina a pessoa levando um monte de flechada, irmã Maria, levando flechada de fogo e com o escudo abaixado assim. Você pensa que ela tem problema mental. Ela tem um escudo para defender e ela não usa o escudo. E aquela flecha está aqui, a flecha está na cabeça, está no peito, e aquelas flechas incendiadas, dardos inflamados do maligno. E ela não usa o escudo da fé. Por quê?
porque o homem ganha ou perde a batalha. Como é que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos? As pessoas não sabem guerrear. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Mas à medida que Deus vai limpando o nosso coração, nós vamos aprendendo a guerrear. Pequenos detalhes que fazem grande diferença. Por exemplo, o que é um dardo inflamado maligno, Pedrão? A Bíblia diz que Jesus na cruz nos tirou do fracasso, da esterilidade, nos tirou da perda, da escassez para a abundância. Lá em 1 Timóteo 6,17 diz que nós teremos sobra para a nossa alegria. Em 2 Coríntios 9,8 diz que nós seremos sempre de sobra em tudo. Então, o Senhor nos tirou do império da escassez e nos colocou no reino da abundância, certo? O Senhor levou as nossas enfermidades e nos colocou na saúde do corpo e da alma, e para curar enfermos e ressuscitar mortos. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado, do vício, da fraqueza, do mundanismo, para uma vida no espírito de santidade. Amém? Quando nós compreendemos a posição que o Senhor nos colocou, diz Efésios 4:1, então vivam de acordo com o que foram chamados. Como é que nós aprendemos a guerrear? Por exemplo, toda palavra que contradiz a Bíblia é uma tentação. Toda palavra que contradiz a Bíblia é o diabo. Se Deus te falou que você é próspero, Pedro, um exemplo, Deus falou que você é próspero. Aí vem um pensamento na sua mente assim, nesse mês não vai dar. O dinheiro não vai dar até o dia 15. Um exemplo. Esse pensamento é um dardo inflamado maligno, porque ele contradiz a palavra de Deus. O que nós fazemos quando vem um pensamento assim? Ficamos preocupados. O que nós fazemos agora? Nós rebatemos imediatamente com uma palavra. Aqui está a vitória. Aqui está a vitória. Quando o Senhor disse que nos fez justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21 diz que Deus nos fez justiça de Deus. O que é que eu sou, o que você é em Cristo? Justiça de Deus. Justiça de Deus não se omite. Vem um pensamento, esse mês o dinheiro não vai dar até o dia 20. O que você faz? Aí só Deus dá essa inteligência. Por que o homem espiritual ele vence Satanás? Veja. Por que Jesus venceu Satanás no deserto? Porque logo que eu pensar, aqui que é decidido, na mente que é decidido, se eu perco ou ganho a batalha, aí está o contra-ataque. O bom combate da fé. Quando eu pensar, até o dia 20 não vai dar. Se eu não falar algo, aquele pensamento me levará à preocupação. Jesus mostrou que só falando. Você sabe que existem várias vozes. Algumas até falam bastante com você. Mas nenhuma voz você leva tão a sério e te afeta tanto quanto a sua voz. Por isso, pregar para os outros é importante, mas pregar para si mesmo é mais importante. Quando vier um pensamento impuro, se você não falar, esse é o escudo da fé. O escudo da fé, ele é o que você fala. Pensamentos são vencidos por palavras. E palavra é espírito. E pensamentos são dardos inflamados. Todo pensamento antibíblico, eu já vi pessoas, pastor, estou escrevendo aqui que eu estou desesperado, endividado e esse mês não vai dar. O que você faz com uma pessoa dessa? Ela já está derrotada, mas não está derrotada pela falta de dinheiro. Ela está derrotada porque ela não usa o escudo da fé, ela não sabe guerrear e ela já declarou como é que vai ser o futuro dela. Aí está o futuro sendo construído pela sua omissão e negligência. Pelo fato de não usar a arma da justiça. Se nós somos justiça de Deus, precisamos aprender a colocar essa justiça em ação. Você não vencerá pensamentos antibíblicos sem falar a palavra correspondente e contraditória a isso. Ai, meu corpo é doente, achei câncer, eu vou morrer. Se você não falar algo, isso vai ser o teu destino. Como imagina o homem na sua alma, sim, ele é Provérbios 16.
Ai, aquele familiar não quer nada com Deus. Se você não falar, aquilo é um dardo inflamado do maligno, porque tudo contradiz a Bíblia, é dardo inflamado do maligno. Ele penetrou e começou a queimar, e a pessoa está suportando aquilo, aceitando passivamente. A Bíblia diz, se você não disser conforme essa palavra, você não verá a luz. O que ele está falando? Só existe uma arma em Apocalipse que sai da boca do Senhor Jesus. Precisamos compreender que a palavra sem obras ela é morta. A semente tem que se transformar em profecia. Somente o Espírito Santo nos ensina essas coisas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre dirá algo no momento crítico. Não foi assim que Davi disse algo no momento crítico? Não é assim que Elias disse algo no momento crítico? Não é assim que Moisés disse algo no momento crítico? Observe. Eles disseram algo antes de agir e prevalecer. Antes de tomar uma atitude, eles falaram algo. Leia lá a primeira Reis, quando Elias diante do profeta Baal. Leia o que Davi falou antes dele ir para a batalha. Leia o que Paulo disse antes do barco afundar. Eles disseram algo e criaram uma atmosfera. Isto é, a mulher falou consigo mesma, não vou tocar e vou ser curada. Antes dela tocar e ser curada, ela falou: essa é a porta, é a palavra de Deus. Essa é a porta. Se você não contra-argumentar, você ficará na esfera da escravidão. Vem o pensamento de preocupação, vem ou não vem? Para mim vem, para você vem, não vem? Pureza, raiva. Vem uma lembrança, uma pessoa fez uma coisa injusta para você. O escudo da fé e a espada do Espírito. O escudo impede aquele pensamento de continuar e a espada do Espírito contra-ataca. Veja. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 6,18. Que libertados da escravidão do pecado, da lei do pecado, da vida velha que nós tínhamos, certo? Nós fomos feitos por Deus escravos da justiça. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 2 Coríntios 5,21 diz que nós somos justiça de Deus. O que você é, essa sua natureza. E o que você faz? Diz Romanos 6,18. Você faz essas obras. Jesus nunca se omitiu diante de um ataque das trevas. E ele via tudo que era antibíblico como uma ação demoníaca. Ele via a doença como uma ação demoníaca. Ele via a falta de pão como uma ação demoníaca. Ele via a depressão e a nudez, porque onde há nudez, há demônios. Hoje é uma sociedade da nudez. E aonde há nudez, há legião. Aonde havia nudez, ele dizia, é demônio. Aonde havia alguém angustiado, é demônio. Ó, está faltando pão. Ele sabia que algo tinha que ser combatido. Certo? Isso é escravo da justiça. Prontidão e atitude. Para isso eu nasci, é isso que eu sou, e para isso eu fui ungido para fazer, certo? Viver à altura do chamado. Qual é a altura do chamado? Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus. Que é o chamado viver como reis e sacerdotes, para a glória de Deus. O que é rei e sacerdote? Eu fui chamado para prevalecer sobre o pecado. Eu fui chamado para prevalecer sobre a escassez e a falta. É o inimigo que eu tenho que destruir vez após vez. Porque o diabo procura uma nova ocasião e volta, né? Eu fui chamado a prevalecer sobre a doença física e emocional. Se você não conhecer bem o seu inimigo, você não sabe nem
como quem combater. Paulo dizia, eu não combato como quem dá espadada no ar, eu sei muito bem para onde eu estou indo, o que eu estou lutando. Você compreender que Jesus é o nosso modelo no Evangelho. Ele passou 1/3 do ministério levando as pessoas a se reconciliar com Deus, se arrependerem, 1/3 do seu ministério expulsando demônio e 1/3 do seu ministério curando enfermos e também libertando eles da escassez, da falta de pão e multiplicando e fazendo com que tivesse sobra. Eu fico pensando, irmãos, quando nós chegarmos a varão perfeito, veja, 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. O que está acontecendo? Falta. Efeito da queda, falta, certo? Nós estamos diante de uma situação de administração demoníaca da terra. Falta. 5 pães, 2 peixinhos. 5.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, 15.000. 5 pães, 2 peixinhos, falta. O que ele faz? Ele dá graças. E no momento que ele dá graças, o que acontece? Sobra. Uma palavra mudou toda a administração. Quando ele disse, o Senhor é maior que isso, o Senhor está em mim, eu posso governar a situação. Não mande eles comprar lá, não. Vocês resolvem a situação, porque vocês foram ungidos, vocês podem transformar escassez em sobra. Vocês podem, descubram isso. Vocês foram ungidos, vocês são justiçados, vocês podem transformar uma pessoa doente numa curada. Vocês podem transformar uma pessoa endividada numa pessoa generosa que sobra dinheiro. Você pode. Você tem que compreender que você foi feito justiça de Deus. E que você tem essa unção e essa capacidade. E ele levanta e diz, Pai, obrigado. Está resolvido. Jesus disse, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Eu posso transformar uma situação de escassez em sobra. Para a glória dele. Fui chamado a prevalecer sobre o pecado. Fui chamado a prevalecer sobre a minha carne. Fui chamado a prevalecer sobre a doença. Fui chamado para prevalecer sobre a escassez. Inimigos que Jesus combateu no Evangelho. São inimigos. Não são coisas ocasionais, acidentes, coisas naturais. Isso, Jesus via eles como inimigos, ao qual Jesus na cruz levou sobre si as doenças, as maldições, a angústia e tudo que nos tira a paz. Viver uma vida que testemunha, que testifica a grandeza de Deus sobre os efeitos da queda. É 1 Pedro 2,9, o Senhor nos chama para manifestar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus é esta: que Deus em Cristo pode reverter todos os efeitos da queda. Porque os efeitos do Calvário são superiores ao que nós temos aqui em Romanos 17. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário dá a nós a condição de reverter esses efeitos, certo? A morte de Jesus não é uma fraude, não é em vão. A morte de Jesus nos dá essa condição. Vamos ver uma coisa importante. 2 versículos para nós finalizarmos e orarmos. Hebreus 5, 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Aí nós vamos finalizar em oração. Queridos, escravos da justiça. Paulo diz, ai de mim, fui comprado, pertenço a ele. Escravo da justiça fui ungido, eu sou ungido para manifestar a justiça, aonde houver injustiça. O que são injustiça? Os efeitos da queda que Adão trouxeram para toda essa geração. Isso é injustiça. É injusto um doente, irmãos, quando Jesus levou toda a enfermidade. É injusto a falta de pão quando o nosso Deus é o Deus da prosperidade. É injusto alguém depressivo quando o nosso Deus é paz, amor e alegria. É injusto uma família destruída pelas drogas, pelo vício, pela briga, quando o Senhor é Jeová Shalom, o Deus da paz. Então isso é injusto e nós estamos aqui para manifestar a justiça, que é o reinado de Deus e a expulsão das trevas e os efeitos das trevas. Hebreus 5, 12 diz: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele está dizendo o seguinte: olha só, cego ganhando cego. Pastor Pedro, veja só. Pessoas fazendo campanhas para tentar convencer Deus a abençoar elas. O que é isso? Meninos sem entendimento. Quando eles deviam estar convencidos, convictos, de o que Deus prometeu é nosso, para nós manifestarmos que nós temos um compromisso com o Senhor, com a sua causa. Jesus fez isso, amém? Ao invés de nós termos a compreensão de que somos chamados
a ter comprometimento em manifestar a causa, estamos diante de Deus tentando convencer Ele para ver se Ele nos dá. Você está entendendo? Isso é ser menino. Isso é pecado. Pastor Geraldo, quando nós devíamos estar convictos que Ele quer nos dar, manifestar aquilo que Ele prometeu. Sabe como é que você conhece a fidelidade de Deus? Não tem como você conhecer a fidelidade de Deus sem conhecer a promessa de Deus. Porque se Ele não prometeu nada, como é que você vai esperar algo dele? Se você esperar algo dele, como é que Ele vai te dar? Então, como é que você conhece a fidelidade de Deus? Pelas suas promessas. Como é que você conhece o caráter de Deus? Pelas suas promessas. Pela promessa você vê aquilo que Ele quer te dar. Pela promessa você vê aquilo que Ele quer restaurar. Pela promessa você vê o coração dele. Está entendendo? Como é que você conhece Deus? Pelas suas promessas. O que Deus prometeu é aquilo que Ele quer na sua vida e na vida de todos. As promessas de Deus revelam o quê? O caráter de Deus. E o que é uma pessoa que é menina no entendimento? É uma pessoa que não entende que o que Deus prometeu, além de ser teu, tem que ser manifestado. Tem que acontecer no visível, sinais visíveis. Jesus não morreu em vão para nós, amém? As pessoas estão fazendo campanha para tentar convencer a Deus, mas uma pessoa que anda com Deus não entende. Peraí, as promessas de Deus revelam o que Deus quer para mim. Se Deus prometeu curar enfermos, é porque Ele quer que eu destrua essa enfermidade. Olha aí. Se Deus prometeu aqui que vai ter sobra, é porque Ele quer que eu destrua a falta e a escassez. Peraí, mas se Ele fala aqui que é paz, Ele quer destruir a depressão. Se Ele fala aqui da vitória sobre o pecado, é porque que eu vivo uma vida santa. Então, aqui a promessa de Deus revela o quê? O padrão que Ele quer na minha vida. E é de todo mundo, certo? Não faz exceção de pessoas. Veja o que diz em Isaías 43:10. Aí nós vamos orar. Então, qual é o padrão de Deus para mim e para você? As suas promessas. As suas promessas revelam o que Ele quer para mim e para você. Porque se Ele prometeu te curar, e Ele curou na cruz do Calvário, é por quê? O que é escravo da justiça? É porque entende isso, Rosana. Se Ele prometeu que vai ter sobra sempre, 2 Coríntios 9:8, o que Ele está falando? Não pode permitir, não pode aceitar, não pode concordar a falta. Isso é uma coisa que não pode permanecer. Lá está Golias afrontando o exército, porque ninguém tem entendimento que tem aliança, que Golias não tem aliança, que ele tem que ser um inimigo a ser destruído. Todo mundo suporta, pode ficar, Golias. Mas Davi, que tem entendimento, que anda com Deus, tem um coração segundo o coração de Deus, ele compreende que Golias não pode continuar, ele tem que cair. Quando a pessoa anda com Deus, ela entende essas coisas não podem continuar. Ai de mim se não pregar esse evangelho. E ai de mim se eu não for um servo da justiça. Ai de mim se eu não prosperar e sobrar para dar para o ó, para vir o pau missionário, ter o meu nome limpo e sobrar dinheiro. Ai de mim, porque Jesus morreu para mim ser assim. Eu convenci a Deus, me prospera, Jesus. Ai de mim se eu não tiver dinheiro de sobra. Ai de mim se eu não sarar e curar enfermos e ressuscitar mortos. Ai de mim se eu não ganhar multidões para Cristo. Não é uma coisa que eu vou convencer a Deus. É uma coisa que Deus me convenceu que eu tenho que fazer isso. Fui ungido para isso, entende? Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e criais e entendais que eu sou o Senhor. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ele é o alfa, antes dele não tem Deus. Ele é o ômega, depois dele não tem Deus. Ele é único. Ele é soberano. Guarde essa palavra no seu coração. Compreendo que é meu dever destruir tudo aquilo que Jesus destruiu. Não tenho que convencer Deus nisso. Ele já me convenceu. Enquanto a religião dos homens, pastor Geraldo, está tentando convencer a Deus a dar, os que andam com Deus estão convencidos que já receberam e precisam manifestar. Essa é uma grande diferença, amém? Vamos orar, se coloque em pé.